Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor Zé Roberto Mendonça de Barros, o último que sair apaga a luz. Quer dizer, agora a gente vai mudar um pouco essa frase para já falar apaga a luz se não estiver usando, né? Vamos economizar, não é isso, professor? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pablo. Em princípio, melhor até nem acende a luz, né? Ela ficou mais cara. E realmente acabou de ser decidido nesta manhã um acréscimo importante na conta de luz, aquele adicional da chamada bandeira vermelha, subiu de R$ 6,243 para R$ 9,49, 52%. É o chamado bandeira vermelha roxinha, porque ela arde muito mais e dói muito mais. E isso só vai reforçar uma coisa que eu acho que é pouco sabida no Brasil. Segundo Luiz Barroso, da PSR, a melhor empresa que entende de energia elétrica no Brasil, o Brasil tem, Débora, a segunda tarifa residencial de energia elétrica mais cara do mundo, só perde para a Alemanha. E nós estamos dando um reforço aí a essa situação. Mas é inevitável, dado que as autoridades, embora um pouco tardiamente, estão reconhecendo o risco real de racionamento. Observe o seguinte, aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, que tem 70% do consumo nacional, os reservatórios, no ano passado, nesta época, tinham 52% de água em relação à capacidade. Esse ano já está um pouquinho abaixo de 30%. Você vê que é uma queda porque não tem chovido. E no ano passado, quando chegou em novembro, era 17% que tinha nos reservatórios, o que projeta para esse ano um número muitíssimo baixo, e daí o risco de limitações na oferta de energia. Então, para antecipar isso, o que o governo resolveu fazer é dar uma pancada no preço para levar as pessoas a economizarem, né? E isso vai aumentar entre 0,2 e 0,3 sozinho a inflação aqui do mês de julho. É bem complicado, E o que ocorre é o seguinte, claro que não chover é coisa de São Pedro, não é? Mas o que a gente realmente tem é que essa situação desses riscos tem se mantido e até se ampliado no período recente. E a gente pode dizer o seguinte, o maior problema é que a política energética brasileira não reconheceu até hoje a questão da mudança climática. Essa seca não é só uma casualidade, é o resultado de uma mudança climática que faz ampliar esses períodos de seca e que começa com a derrubada desenfreada da Amazônia, que o governo faz de conta que não vê, né? Porque é de lá que vem os chamados rios voadores, é que vem a umidade pelas nuvens que traz chuvas aqui no centro do país. Atrapalha não só a agricultura, mas atrapalha muito mais. Então, não está reconhecido isso e, portanto, a gente fica despreparado. Pior do que isso, ou ao lado disso, pouco se cuida dos rios, né, das nascentes, e com isso eles vão perdendo vigor, né? O Rio São Francisco é típico, né? Ele vai morrendo devagarzinho. Então, quando você soma tudo isso, gera uma situação penosa como essa, né? Inclusive a recuperação econômica certamente vai ser um pouco afetada por isso, e o pobre consumidor é que paga, né? Porque todas essas coisas, todas as confusões no setor elétrico, e vale dizer que essa lei da Eletrobras, com aqueles jabutis nela, vai aumentar ainda mais a complicação no setor elétrico, são sempre resolvidas de uma forma simples, né? Quem paga é o consumidor, se aumenta o preço e toca em frente. E isso tem que mudar, e haveria a possibilidade de mudar se a gestão do setor elétrico fosse de melhor qualidade. Professor, é o Pablo aqui falando, todos os especialistas Sim. Mais cedo a gente conversou com o Adriano Pires, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura, semana passada com o Davi Zilberstein, diretor da ANP, e outros especialistas que eu ouvi para fazer reportagens também, todos eles me disseram que o governo demorou muito. Sabendo que o governo demorou muito, esse é o fundo do poço, essa é a medida mais dura
ou o senhor acha que pode pintar uma medida mais dura pela frente? E essa incerteza, caso pinte uma medida mais dura, é que pode nos colocar num sistema ainda mais instável economicamente falando. Pode, Pablo, pode ter. Primeiro, quero concordar com todos, demorou demais. Nas análises da AMB, nós estamos falando, mostrando os gráficos de energia elétrica há 3 meses. Se nós, que não somos um especialista, sabemos disso, você imagina a obrigação que teria o governo, que é sempre assim, quer adiar o mais possível a notícia ruim, fazendo a dança da chuva, né? Quando dela falha, é obrigado a fazer, mas pode, infelizmente, ficar pior, porque se chegar em novembro, os reservatórios estiverem com níveis em torno de 10%, muitas usinas têm que parar. Quando é muito baixo o nível da água, a água fica turva, né, ou mistura com o lodo e o barro do chão da usina e não pode turbinar, que estraga as máquinas. Pode ser, e por isso que fizeram esse comitê, junto com esse reajuste, um comitê que vai poder fazer qualquer coisa, inclusive mexer na oferta de energia mesmo, racionamentos localizados e tudo mais. E tem risco sim, Pablo, infelizmente. E os climatologistas estão nos dizendo que as chuvas serão normais para o período, que é de seca. Né? Você vê que a chuva sumiu, né? Porque não é mesmo período de chover, é só mais para o fim do ano. Então, infelizmente, poderá ainda ficar pior, o que gera uma incerteza ainda maior. E tem uma coisa que complica, um último fator, Pablo, das últimas vezes que nós tivemos esses problemas, os setores, tipo alumínio e outros setores, que são muito intensivos em energia elétrica, estavam com preços muito baixos. Então, acabou ajudando na gestão das coisas o fato que muitas dessas empresas desligou o forno e revendeu a energia que dirigiu para outros. Só que com o boom de commodities, vocês já tantas vezes falaram, os preços de metais estão muito elevados. Então, ninguém tem a indução para desligar equipamento. Né? E deslocar o período de pico numa indústria é mais difícil do que parece, né? Não é uma coisa assim tão simples. Então, podemos sim ter problemas adicionais, lamentavelmente. Professor José Roberto Mendonça de Barros, a gente volta a conversar na próxima terça-feira. Obrigada e até lá, professor. Obrigado, fiquem bem, tchau, tchau. Tchau. Igualmente.